do Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo 5. Nós vamos ver algumas coisas neste texto, ver o que Deus tem para falar conosco nessa noite. Em Lucas 5, vamos ler do 1 ao 5. Irmão Neto, irmão Samuel, grupo de varões está com vagas, viu? Se os irmãos quiserem procurar a gente, participar do nosso conjunto, filho, nós estamos aí, viu? E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que é o de Simão, pediram que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Feche seus olhos nessa noite, só um pouquinho. Senhor Deus, Pai, todo-poderoso que estás no céu, eu quero tão somente te exaltar, Senhor Deus, por todas as maravilhas a qual eu tenho proporcionado ao teu povo, Senhor. Quero te agradecer, Senhor, pelo sacrifício na cruz do Calvário, a qual somos deu a oportunidade, Senhor meu Deus, de sermos salvos através do teu Filho Jesus Cristo, Pai. Pai querido, nessa noite, ó Senhor meu Deus, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor sonde corações e mentes, ó Pai, que o Senhor venha convencer do pecado, da justiça e do juízo, ó Pai. Que o Senhor venha usar o teu servo nesta noite, não porque merece, ó Pai, não porque eu mereço, mas porque a tua graça se há manifestada na vida do teu povo. Senhor meu Deus, abre as comportas do céu, Pai, e fala conosco, Senhor, através da tua palavra, Senhor, para que possamos estar firmes, Senhor, para que possamos, ó Pai querido, estar diante da tua presença e no centro da tua vontade, ó Pai. É o que eu te peço nesta noite, Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar-nos. Glória, graças a Deus. Louvado seja o nome. Segundo dia da campanha, que tem por tema: sobre a tua palavra lançarei as redes. E antes que eu chegue nesse texto, no texto-chave da campanha, eu gostaria que os irmãos olhassem comigo alguns versículos antes, para que nós possamos entender e compreender algumas coisas a qual Deus quer falar conosco. Eu tirei algumas coisas desse texto, de muitas que esse texto tem. Esse texto é muito rico, é muito cheio de Deus. E eu gostaria de tratar 4 pontos, 4 tipos de atitude que pode melhorar a nossa vida, que vai trazer algo de ensino, que vai trazer algo para a nossa reflexão na nossa vida cotidiana. Eu quero falar primeiramente sobre estes pescadores. Estes pescadores eram pescadores experientes, pessoas que viviam da pesca, pessoas profissionais, pescadores que se mantinham através da pesca, pescadores que tinham todas as artimanhas, que conheciam o mar, que conheciam como pescar, que tinham todas as ferramentas prováveis e possíveis para que eles pudessem fazer o seu trabalho. E eles usavam tudo que estava ao seu alcance, eles usavam todas as ferramentas, eles trabalhavam direitinho, fizeram tudo que manda a cartilha do pescador. Tudo que foi possível a eles fizeram, para que pudesse colocar o sustento na mão e na mesa da sua família. Da mesma forma muitas das vezes nós fazemos tudo direitinho, fazemos tudo certo, trabalhamos, buscamos, damos o nosso máximo, tudo que a gente tem de nós mesmos, nós fazemos com toda vontade, com tudo que a gente sabe.
E nós vamos ver que nesse texto não dá certo. Mas por que não dá certo? Será que eles fizeram alguma coisa de errada? Será que na nossa vida, o que nós fazemos, será que nós fazemos alguma coisa de errada? Muitas das vezes não. Muitas das vezes nós fazemos as coisas certas, nós trabalhamos certo, nós somos corretos, nós somos honestos, nós fazemos tudo aquilo que Deus manda a gente fazer, mas as coisas não acontecem. E isso aconteceu naquele dia com aqueles pescadores. Eles voltavam para aquela praia, para aquela terra, frustrados, tristes, angustiados. Imagina você trabalhar o dia todo e não conseguir, no final deste dia, trazer o sustento na sua mesa, o leite, o pão de cada dia para os teus filhos. Se você parar para pensar um pouquinho, deve dar uma angústia no seu coração, deve dar uma angústia no seu coração mesmo. Agora você imagina como estavam aqueles pescadores diante de um dia inteiro de trabalho, a noite inteira, porque pesca é a noite inteira de trabalho, e não conseguir pescar um só peixe. E eles imaginando a família deles lá, sem o que comer, sem o que vestir, e eles não tendo uma provisão a qual eles foram buscar naquele mar. Imagine você saindo para trabalhar e voltando para a casa de mãos vazias, os seus filhos chorando, a sua mulher te cobrando, o seu filho te cobrando, e você não tem o que dar para eles. Isso é triste, é angustiante. E é nesse cenário que os pescadores estão até aparecer o nosso Jesus Cristo. É nesse cenário a qual Jesus aparece. E nós vamos ver 4 atitudes que nós vamos tirar para a nossa vida nessa noite. 4 atitudes que aqueles homens passaram diante de Jesus, diante desse milagre, a qual nós vemos em Lucas capítulo 5. Primeira atitude que eu vejo está no verso 2. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores havendo descido deles. Havendo descido deles. O barco aqui é a presença de Deus. Naquele momento, diante daquele fracasso, diante de tudo que eles não conseguiram fazer, eles desceram do barco. Eles se distanciaram, eles saíram da presença de Deus. Eu quero que você olhe um texto comigo que está lá em 1 Pedro 4,2, que diz: para que no tempo que vos resta na carne, não viva mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Eles saíram do centro da vontade de Deus. Não era para eles terem descido do barco, era para estar na presença de Deus. Quando nós estamos diante do fracasso, nós saímos da presença de Deus, algo ruim vai acontecer na nossa vida. Não importa o que você e eu estejamos passando, qual o fracasso, qual a decepção que nós estamos passando, não saia da presença do Todo-Poderoso. Não saia do centro da vontade de Deus. Porque quando nós estamos fora da vontade de Deus, nós não somos nada, absolutamente nada. Nós somos pó de cinza. O que nos sustenta é simplesmente a graça e a misericórdia do Senhor. Aleluia. Não saia da presença de Deus. Não saia da vontade de Deus. Outro ponto que eu vejo aqui, irmãos, maravilhoso. Haviam quantos barcos nessa história? 2 barcos. O barco de Simão Pedro não foi escolhido aleatoriamente. Da mesma forma que você que está aqui hoje não veio aqui aleatoriamente. Essa igreja poderia estar cheia, essa igreja poderia estar lotada de gente, mas Deus escolheu você para estar aqui nesta noite, para escutar aquilo que Ele tem para falar contigo. Deus é tremendo. Deus é maravilhoso. Verso 3. Aleluia. A segunda atitude que eu quero ver com os irmãos é a atitude de Jesus Cristo em relação aos pescadores, em relação à nossa vida. O verso diz: Jesus observou.
verso 1 e 2, diz que Jesus observou. Provérbios 15, 3 nos diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. No meio daquela multidão, porque tinha uma multidão, tanto que Jesus teve que ir por cima do barco, no meio do mar, para ele conseguir se pregar, porque a multidão estava apertando ele diante da praia. Mas Jesus, ele observou e ele viu aqueles homens, ele viu aqueles pescadores. Da mesma forma que Jesus, ele viu aqueles pescadores, ele vê eu e você. Ele nos conhece. Jesus, ele não conhece, ele não sonda. Ele conhece o nosso sentar e o nosso levantar. Ele conhece o seu problema, porque ele já tem a solução para o seu problema, antes mesmo que você pense que ele tem a solução. É verdade. Deus é poderoso. Deus é soberano. Ele conhece você, ele conhece suas aflições. Ele conhece aquilo que você ia colocar na presença dele antes mesmo que você colocasse. E aquela multidão não impediu Deus, Jesus, de ver aqueles pescadores e olhar para ele. Da mesma forma, nada que impeça o nosso Jesus de observar você e de olhar você. Os olhos deles estão sobre toda a terra, sobre os maus e sobre os bons. Jesus é conosco. Ele nos conhece, ele nos sabe, ele sabe o nosso problema, ele sabe o que nós passamos, ele sabe qual é a sua angústia, ele sabe qual é a sua necessidade. Antes que você lembre, antes que você peça a ele, ele conhece. Verso 3: Jesus entrou no barco. Aleluia. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. A grande razão do fracasso daquele povo, no começo, na introdução, a grande razão do sofrimento, da frustração dos pescadores, foi porque Jesus não estava no barco. Porque quando Jesus não está no barco, não adianta nosso entendimento, não adianta nossa inteligência, nosso curso superior, não adianta nossos esforços, não adianta nada. Nossos esforços não valem nada diante daquele que vive e reina para todo sempre. Se Jesus não estiver no barco, se Jesus não estiver na sua vida e na minha vida, nada que você fizer prosperará. Então foi a grande razão é que Jesus não estava naquele barco. Porque quando Jesus ele está no barco, quando Jesus ele está na nossa vida, é impossível de algo não acontecer na nossa vida. É impossível ficar do mesmo jeito que está. Porque Jesus ele tem que nos conhecer. A Bíblia fala que nós devemos conhecer a Deus. E devemos conhecer a Deus. Porque se você não conhece a Deus, você não tem como adorar alguém que você não conhece. Se você está adorando alguém que você não conhece, você está sendo um idólatra. Eu não sei por que eu entrei nesse ponto. Mas o importante de tudo é Jesus conhecer você. Porque lá em Mateus 7, eu esqueci o versículo, diz-me assim: Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, não fizemos muitas maravilhas em Teu nome, não curamos, não fizemos tantas coisas no Teu nome. E Jesus vira para ele e fala assim: apartai-vos de mim, vós, que praticais a iniquidade, pois eu nunca, essa palavra é forte, nunca vos conheci. Então o importante é conhecer a Deus, mas o mais importante é que Jesus conheça eu e você. Muitas das vezes a gente pergunta: você está feliz com Jesus? Sim, quem não está feliz com Jesus? Todos nós estamos felizes com Jesus, que é impossível não estar feliz com Jesus. Mas será que Jesus está feliz com nós? Será que Jesus nos conhece realmente? Será que Jesus, quando abre o céu, ele olha assim: eu conheço a Sandra, eu conheço o Neto, eu conheço ele. Eu não conheço de ouvir falar, eu conheço de intimidade. Será que Jesus nos conhece realmente? Porque ele já deixou uma forma de a gente conhecer ele.
que é a palavra do Senhor. Basta você estudar a palavra do Senhor que você vai conhecer os atributos, a onisciência, a onipresença do Senhor, o amor do Senhor. Você vai conhecer tudo aquilo, a vontade dele. Basta você estudar. Mas será que ele conhece a nossa vida? Será que ele nos conhece, ele nos chama pelo nome? Esse é o importante. Voltando agora ao texto. Jesus ensinava a multidão do barco. Eu aprendo aqui, irmãos, que Jesus, ele primeiro cuida da nossa vida espiritual, para depois trabalhar na nossa vida material. Muitas das vezes nós viemos à igreja só em busca da material. A maioria das vezes nós só vemos em busca de milagres, de cura e disso, daquilo outro. Mas na verdade Deus quer tratar conosco a nossa vida espiritual, a nossa vida de comunhão com Ele, a nossa vida de leitura com a palavra, a nossa vida de santificação. Deus, Ele está preocupado com a nossa vida espiritual. Ele não está preocupado se você vai ter um carro novo, se você vai ter uma casa nova, se você vai pagar a faculdade ou não. Ele está preocupado com a sua vida de santidade, a sua vida na presença do Mestre. É isso que Deus requer de nós. Deus não está preocupado com nada material. Então eu vejo aqui que ele, primeiramente ele ensinou a multidão, irmãos, com a doutrina do Santo Evangelho, para depois fazer a cura material, para suprir um milagre. Eu aprendo aqui que o milagre, meu irmão, não acontece se a sua vida está de qualquer maneira. É impossível Deus trabalhar na vida de quem está de qualquer jeito, pastor. Não tem como Deus fazer um milagre. Ele seria injusto se Ele fizesse alguma coisa na sua vida, você de qualquer jeito. E Deus, todo mundo sabe que justiça é o alicerce do seu trono, segundo os Salmos. Deus é justo. E Ele nunca vai fazer algo para eliminar a justiça dele. Então a primeira coisa que ele vê aqui, que ele faz é um milagre espiritual. Ele prega a palavra, o Santo Evangelho. Ele trabalha naquelas vidas espiritualmente, para depois trabalhar materialmente. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Oh, aleluia. A atitude de Jesus em relação ao milagre. Faze-te ao mar alto, está no verso 4. Jesus poderia fazer um milagre de onde ele estava, sim ou não? Jesus é todo poderoso. Ele tinha parado o mar e mandou parar o mar para obedecer, e pronto, acabou. Jesus ele poderia ter feito esse milagre lá de onde ele estava, sim ou não? Sim. Jesus pode todas as coisas. Jesus poderia ter feito o milagre de onde ele estava, mas por que ele não fez? Porque Jesus queria uma intimidade profunda, um relacionamento profundo com seus discípulos. Jesus ele pode fazer o milagre do jeito que você está e do jeito que eu estou. Pode ou não pode? Pode. Mas ele quer uma intimidade, ele quer uma comunhão. Da mesma forma que ele queria uma intimidade, porque quando ele fez esse milagre, ele fez fora da multidão. Ele deixou a multidão, ele deixou o mar, ele deixou a praia. Foi lá para o meio do mar e fez o milagre junto dos seus discípulos. Para que tivesse uma comunhão, uma intimidade profunda, um relacionamento com seus discípulos. Da mesma forma somos nós. Se nós queremos uma profunda comunhão com Deus, se nós queremos uma profunda comunhão com Jesus Cristo, nós precisamos deixar o mar, nós precisamos deixar aquilo que afasta você da presença de Deus, nós precisamos deixar aquilo que Deus não agrada, para que possamos ter uma comunhão com Ele. É verdade. Deus quer ter um relacionamento profundo conosco. Deus ele ama a comunhão, ele ama a aliança. E Ele quer ter esse tipo de relacionamento conosco. Não um relacionamento de eu vou orar uns 5 minutos. Não é isso, irmão. É um relacionamento profundo. De você gastar horas da sua vida, horas do seu tempo na presença do Senhor. É tempo de experimentarmos, irmãos, a boa,
perfeita e agradável vontade de Deus. E nos afastar de tudo o que nos impede de termos um relacionamento com Ele. Tudo que impede nós de termos um relacionamento com o Mestre, nós temos que tirar da nossa vida. Eu não sei o que está impedindo você de ter comunhão com Deus, mas Deus manda você arrancar tudo que der, tudo. É radical. Se o teu ombro te faz pecar, arranca ele fora. Se o teu braço te faz pecar, arranca ele fora. Se tem algo afastando você da presença do Senhor, impedindo você de ter um relacionamento profundo com Ele, Deus manda você te eliminar agora. Porque Ele quer o teu relacionamento contigo. Ele quer ter uma profunda comunhão. Ele quer te chamar de amigo, igual chamou Abraão. Ele quer falar face a face contigo, igual falou com Moisés. Mas para isso você precisa se colocar na posição. Tira a sandália dos seus pés, porque Deus é um Deus santo, 3 vezes santo. Aleluia. Lançar as vossas redes, eu estou terminando. Tudo era contrário para essa ordem. Jesus mandou lançar as redes, mas tudo estava contrário a isso. Era dia, primeiramente ninguém pesca de dia. Todos estavam cansados, angustiados, tristes. E Jesus era carpinteiro. Tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado. Mas Jesus manda lançar a rede. Você pode ter o controle do barco, você pode ter o controle do anzol, você pode ter o controle sobre a rede. Mas quem tem o poder sobre o mar, sobre os peixes, é Jesus. Então não adianta nada, meu amigo, meu querido. Às vezes nós pensamos, porque tudo é para dar errado. Eu era para dar errado, você era para dar errado. Você não é para estar aqui, você não é para estar aqui, é para tudo errado. Mas Jesus, ele tem o poder sobre o mar, sobre o peixe, sobre o céu, sobre a terra, sobre o inferno. Jesus comanda, Jesus é rei, Jesus é o Todo-Poderoso. Ele veio para confundir aquele que sabe do que não sabe. Aquele que acha e fala, não acha nada. Porque quem manda sou eu. Quem manda é o Todo-Poderoso, é o Senhor Deus. Aleluia. Você pode ser o melhor no que você faz. Você pode conhecer todas as coisas. Você pode conhecer todas as estratégias. Mas só Jesus pode fazer o impossível. Aleluia. A atitude dos discípulos em relação à palavra de Deus. Eles agiam sob a autoridade da palavra de Deus. Verso 5. Pedro era mestre na arte de pecar. Ele era pescador profissional. Mas ele foi humilde. E ele confiou na palavra de Deus. Muitas das vezes o milagre não acontece porque falta humildade e confiança na palavra do Senhor. É isso que está faltando às vezes, humildade e obediência, para que possamos desfrutar das bênçãos da alma de Deus. Lembra de Naamã? Naamã quase perdeu o seu orgulho, quase perdeu a sua bênção por conta do seu orgulho, porque não queria descer 7 vezes no rio sujo. Faltava humildade nele. Ainda bem que a tempo ele reconheceu e fez o que o profeta tinha mandado ele fazer. Porque quem se exalta, Deus abate. Porque quem se humilha, Deus no tempo certo vos exaltará. E o importante é obedecer do que sacrificar. Então quando você obedece, quando você confia, quando você é humilde diante do Senhor, as bênçãos dele é sobre a sua vida. A palavra do Senhor diz que até as enfermidades, quando você obedece, ele arranca as enfermidades. Se vocês me obedecerem e seguirem os meus caminhos, eu não porei sobre ti as enfermidades. Oh, Deus poderoso é esse meu. Irmãos, Deus sempre abençoa aqueles que confiam nele. Ele sempre abençoa. Vamos ler o verso 6 e 7. E fazendo assim, e fazendo tudo isso que eu falei para vocês, comeram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes a rede.
E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal, que quase iam a pique. Deus, Ele não só nos abençoa, como as nossas bênçãos são tão grandes, que as outras pessoas que estão do nosso lado recebem a bênção também. Deus, Ele quer nos usar para abençoar outras pessoas. Deus, Ele quer nos abençoar através da nossa bênção. Pessoas sejam abençoadas através da nossa vida. Coloque de pé, em nome de Jesus. Oh, aleluias. Gostaria que você orasse comigo nessa noite. Eu vou pedir que você venha aqui à frente. Eu quero só te pedir que você feche os olhos. Coloque a mão no seu coração. Se ajoelha. Faz aquilo que o Espírito Santo te manda fazer. Obedeça a ordem do Mestre. Obedeça a ordem do Espírito Santo. Glória a Deus. Oh, aleluia. Senhor Deus, Todo-Poderoso que estás no céu. Pai querido, a tua palavra foi pregada nesta noite, ó Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço, ó Pai, com o teu Espírito Santo, Senhor, venha abrir corações e mentes, ó Pai, para que possamos aplicar aquilo que foi ouvido aqui nesta noite nas nossas vidas, Senhor, para que possamos ter uma comunhão contigo sobrenatural, ó Pai, para que as suas bênçãos venham ser sobre as nossas vidas de maneira tal que as nossas bênçãos acompanhem outras bênçãos, ó Pai, e que pessoas sejam abençoadas pelas nossas vidas, Senhor. Pai querido, nos mostra, Senhor, a tua santidade, ó Pai, para que possamos ser santos como tu és santo, Senhor, para que possamos ver o teu reino, Pai. Pai querido e Pai amado, eu não posso fazer nada por ninguém, Senhor, mas o teu Espírito Santo pode, ó Pai, o teu Espírito Santo pode operar em cada vida, Senhor, em cada lar, em cada, Senhor, meu Deus, barco desta noite, ó Pai. Pai querido, continua nos abençoando, Senhor, nos dando livramento, ó Pai, de todo mal, ó Pai. Seja conosco, Pai, hoje e eternamente é o que eu te peço, ó Deus, é no nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade.